Tesouro Selic ou CDB? Qual que rende mais? Qual que é mais seguro? Qual que é o melhor investimento? Se você chegou nesse vídeo é porque você quer responder algumas dessas perguntas para saber o que fazer com o seu dinheiro. E é sobre elas que a gente vai falar nesse vídeo aqui, vou responder todas essas perguntas e no final desse vídeo você vai chegar comigo, vai saber exatamente qual que é a melhor opção para o seu dinheiro, onde que você deveria colocar o seu dinheiro. Então sem mais delongas, vem comigo até o final, bora direto para o assunto. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e olha só, esse vídeo está dividido em 3 partes. Primeiro, eu vou te explicar o que é o Tesouro Direto, o que é o Tesouro Selic, para você entender conceitualmente o que é esse investimento. Depois, eu vou te mostrar o que é um CDB, o que é um CDB com liquidez diária também. Na terceira parte, nós vamos fazer um comparativo de várias características de cada um desses dois títulos para você saber em rentabilidade, no risco, na segurança, na liquidez, na facilidade para investir, a questão da tributação, qual que é o melhor investimento. Então a gente vai comparar cada um desses dois e você vai chegar lá no final sabendo tudo isso. Bora lá. Primeiro ponto então que a gente tem que falar é o que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic nada mais é do que um título de investimento emitido pelo Tesouro Nacional que te permite emprestar o seu dinheiro pro governo, pro Tesouro. Ou seja, na prática é exatamente isso que está acontecendo. Você pega o seu dinheiro, um dinheiro que está sobrando, empresta esse dinheiro pro Tesouro Nacional e lá na frente, no vencimento, ele vai te devolver com juros. Ou seja, vai te devolver aquele dinheiro acrescido de determinado valor pelo fato dele estar utilizando o seu dinheiro durante aquele período. E aí, existem vários títulos lá dentro do Tesouro Nacional. Um deles é o Tesouro Selic, que é o que a gente está falando nesse vídeo. Se você quiser outros vídeos sobre outros títulos também, vou deixar aqui na descrição para você conhecer. Mas o ponto é que o título Tesouro Selic, ele tem uma rentabilidade que vai seguir a taxa Selic do período e também te permite resgatar a qualquer momento com liquidez diária, o que o torna um bom investimento ali para o curto prazo. Já quando a gente está falando de um CDB, o que ele é? É um certificado de depósito bancário. É um título também, só que dessa vez emitido por um banco. Então, na prática, o Tesouro Selic você pega o seu dinheiro e empresta para o Tesouro e no CDB você pega o seu dinheiro e empresta para um banco, seja o Itaú, Bradesco, Banco Inter, qualquer banco que você queira. E aí a gente tem dois tipos de CDB. Os CDBs com liquidez apenas no vencimento, ou seja, aqueles que você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e ele só vai te devolver na hora que chegar no vencimento daquele título, no prazo de resgate ali definido previamente. E temos também o CDB com liquidez diária, que apesar de ter um determinado vencimento, você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Então chegou ali no meio do contrato, você quer resgatar o seu dinheiro, você pode solicitar o resgate, o dinheiro vai cair na sua conta. Então, antes de você investir, você precisa entender qual tipo de CDB que é esse que você está investindo para saber se você pode ou não resgatar em determinado momento. Vamos então fazer o nosso comparativo aqui, a começar pela rentabilidade. Qual que rende mais? Bom, primeiro a gente precisa entender como se dá a rentabilidade de cada um deles. No caso do Tesouro Selic, a rentabilidade, igual eu mencionei, vai seguir a taxa Selic. No caso do CDB, nós temos algumas opções. Normalmente vai ser uma taxa pós-fixada que vai variar de acordo com o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa que a gente tem no mercado financeiro. Mas também a gente pode ter uma taxa pré-fixada. Nesse caso da taxa pré-fixada, a gente só vai ter em investimentos de CDB que vão ter a liquidez apenas no vencimento. E aí, como no título desse vídeo a gente está comparando o Tesouro Selic com o CDB de liquidez diária, a gente não vai mencionar tanto assim essa parte. A gente vai entender melhor o comparativo entre os CDBs pós-fixados e o Tesouro Selic. Então, o que é o CDI? O CDI é a taxa média cobrada entre os empréstimos entre bancos. Como que funciona? Todos os dias os bancos fazem empréstimos e pegam dinheiro emprestado de pessoas e empresas. Só que no final do dia, ele não pode fechar com seu caixa negativo. Então ele precisa fazer empréstimos com outros bancos para poder zerar esse caixa ali. E a média da taxa cobrada nesses empréstimos entre os bancos dá origem à taxa do CDI. Ou seja, a taxa do CDI é essa taxa dos títulos emitidos pelos bancos com garantia dos próprios bancos emissores dos títulos. Por outro lado, esses bancos também podem ter uma outra rentabilidade nos seus empréstimos, e é uma rentabilidade que vai se dar de acordo com a taxa Selic. E a diferença é que nesse caso a garantia desses empréstimos está nos títulos públicos, ou seja, esses empréstimos eles são lastreados nos títulos públicos, consequentemente a taxa vai ser a taxa Selic. Nossa, mas isso é muito confuso, não entendi nada. Na prática, o que muda para mim? Na prática não muda absolutamente nada. A taxa Selic over e a taxa do CDI vão ser bem parecidas uma com a outra, se não forem iguais. Então, pensando em rentabilidade, o que você deve analisar é se aquele CDB está rendendo pelo menos 100% do CDI. Porque normalmente existem CDBs que o banco vai não te dar 100% do CDI. Ele vai te dar 80% do CDI, 90% do CDI, ou até mesmo 120% do CDI, mas quando a gente está falando de CDB de 100% do CDI, a rentabilidade é muito próxima do Tesouro Selic. O segundo ponto que a gente vai mencionar é a tributação, as taxas e impostos que a gente tem que pagar ao investir nesses dois títulos. E sempre que a gente está falando de
renda fixa e tesouro direto e tudo mais, a gente vai ter uma tabela de imposto de renda que vai ser essa aqui, a tabela regressiva de imposto de renda, que vai variar de 22,5% de imposto até 15% de imposto, de acordo com o prazo que a gente está deixando o nosso dinheiro investido. Então, quanto maior o prazo que o dinheiro fica investido, menor vai ser a alíquota de imposto de renda. E nós temos também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que vai incidir só naqueles títulos que a gente vai resgatar em menos de 30 dias. É uma tabela que começa ali em 96%, se não me engano, ou seja, você só paga IOF se você resgatar em menos de 30 dias, e aí nesse caso teria o IOF e o imposto de renda, mas se resgatar depois de 30 dias, você só teria o imposto de renda ali para pagar. E tem uma outra taxa que a gente precisa pagar no caso do Tesouro Selic e de outros títulos do Tesouro Nacional também, que é a taxa de custódia do próprio Tesouro. Você precisa pagar essa taxa, ela é cobrada automaticamente, mas apenas para valores acima de 10 mil reais investidos. Ou seja, se você investe menos do que isso, não tem essa taxa, e a taxa é bem baixinha também, não faz tanta diferença assim no longo prazo. Falando agora de segurança e de risco, né? Qual que é o risco que a gente tem ao investir em cada um desses dois títulos? Quando a gente está investindo no Tesouro Selic, o nosso risco é o governo, é o Tesouro Nacional, que é um risco baixo, digamos assim, é o risco mais baixo que a gente tem na economia, tanto que nas aulas de finanças, assim, na parte acadêmica, a taxa Selic, o Tesouro Selic é considerado o título livre de risco, então é o menor risco que a gente tem na economia, enquanto no CDB, o risco que a gente tem é o risco do próprio banco. Você vai perder o seu dinheiro ali, no caso do Tesouro Selic, se o Tesouro quebrar, se o governo quebrar, e no caso do banco, se o banco quebrar e não te devolver. No caso do banco, se isso acontecer, existe um fundo garantidor de crédito, que a gente chama de FGC, que nada mais é do que um fundo, uma quantidade de dinheiro ali guardada, que todos os bancos precisam depositar um pouquinho de dinheiro ali no FGC, e se acontece alguma eventualidade dessas no sistema financeiro, você tem condições de pegar esse seu dinheiro de volta. Então, nesse caso, é como se fosse uma segurança adicional, mas eu tenho até vídeo aqui no canal explicando um pouquinho melhor sobre essa questão do risco do FGC, mas de forma resumida, se você estiver investindo em um banco sólido, um banco grande, aqueles maiores bancos do Brasil, por exemplo, você não precisaria se preocupar tanto assim com essa questão do banco quebrar e não te devolver o seu dinheiro, por exemplo. Tanto no Tesouro Selic quanto nesses bancos assim, contando com o FGC também, o risco é relativamente baixo. E agora falando do quesito liquidez. O que é liquidez? É a facilidade de acesso ao seu dinheiro no momento do resgate. Chegou ali em um determinado momento, você quer resgatar, quanto tempo depois o seu dinheiro vai cair na sua conta? Solicitou o resgate, depois de quanto tempo cai na conta? No caso do Tesouro Selic e outros títulos do Tesouro também, a liquidez ela é em D mais 0, significa que você solicitou o seu resgate, o seu dinheiro vai cair na conta no mesmo dia. Ou seja, você solicitou no dia D, o dinheiro cai na conta no D mais 0, ou seja, nenhum dia adicional, é naquele mesmo dia, desde que você solicite o resgate até as 13 horas daquele dia. Se você solicitar o resgate depois das 13 horas, ou se solicitar o resgate em um dia não útil, o dinheiro vai cair na sua conta no próximo dia útil, ou seja, em D mais 1. Já no caso do CDB, a liquidez é diária, solicitou o resgate, o seu dinheiro cai na conta naquele mesmo dia. E aí tem banco que vai ter a liquidez diária, inclusive nos finais de semana, e tem banco que vai ter a liquidez diária apenas em dias úteis. E por fim, falando sobre a facilidade de investir, a partir do momento que você tem a conta aberta numa corretora e você tá com dinheiro lá dentro, a facilidade é a mesma, é praticamente igual, assim, não tem muita diferença, então não tem muito o que se preocupar com isso. E para finalizar, uma conclusão aqui, um resumo de tudo que a gente falou, é que todas as opções, as duas opções, tanto o Tesouro Selic quanto um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI de um banco relativamente sólido, são ótimas opções para curto prazo e para reserva de emergência, que basicamente as duas opções vão ter uma rentabilidade muito parecida, se não for igual, e com um risco também muito parecido. O Tesouro Selic é um risco super baixo e também um CDB de um grande banco vai ter um risco muito baixo, mas ainda tem a garantia do FGC adicional, que torna o risco bem parecido também. Então, na prática, na hora de escolher qual que você vai investir, pode ver o que for mais prático para você, o que você gostar mais, ou então diversifica um pouquinho em cada um também, porque sempre é bom diversificar, principalmente quando a gente está falando de renda fixa assim. Então, na minha opinião, não tem muito o que ter dúvida entre esses dois títulos, pode investir tranquilamente em cada um desses dois, porque você vai estar bem servido, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo se você gostou e assiste algum desses outros dois que eu tô deixando aí para você, beleza? Um grande abraço e até lá!